Vou fixar aqui, para ficar mais fácil quando a gente coloca no YouTube. Então, bom dia de novo, né, oficialmente agora. Eu sou Gleiciane Oliveira, eu sou psicóloga e psicanalista, me formei na PUC Minas, fiz minha pós-graduação também na PUC Minas, trabalhei durante 6 anos no acolhimento institucional, inclusive esta palavra acolhimento, na pergunta que a gente faz sobre esse tema, me remeteu muito a esse trabalho. Então, eu estive dentro da política pública de assistência social por mais de 6 anos, trabalhando desde a atuação como psicóloga até o gerenciamento de equipes e o treinamento de equipes, até eu ficar muito, muito, muito angustiada com esse trabalho e resolver abrir mão disso e seguir única e exclusivamente com a clínica. Daí veio pandemia, uma confusão, um caos, que todo mundo viveu, aí eu fechei meu consultório, que eu tinha acabado de abrir, e aí fiquei naquela dúvida de que se eu ia atender online ou não. Fui atender online, meio de nariz torcido, eu confesso, e também acreditando que a gente ia passar por isso em 3, 4 meses. A coisa se estendeu, o negócio durou muito tempo, e quando a gente pôde voltar a atender presencial, eu fui olhar para os meus pacientes, para o endereço, para a localização geográfica deles, e eu tinha apenas 2 pacientes na minha cidade que não toparam atendimento presencial. Nesse momento, eu já estava como nômade, então eu sou uma psi-nômade, né, eu não tenho residência fixa. Já vai fazer 4 anos que isso aconteceu. E foi desde a pandemia, num processo aí de pensar muito sobre a vida, qual o sentido da vida, de me ver muito envolta de trabalho desde muito cedo. Então, meu primeiro trabalho na vida foi com 14 anos. E estava fazendo 30, comecei a me perguntar sobre o sentido da vida, e aí acabei descobrindo que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Então caí nesse mundão de meu Deus, vivo viajando aí, atualmente eu estou em Belo Horizonte, que é a minha cidade, já conheci uma boa parte do Brasil com o meu consultório online. Então, nunca mais voltei para o atendimento presencial. Eu sinto um pouco de falta de algumas coisas em específico, mas nada que um trabalho de análise não pudesse contornar. Então, minha clínica é totalmente online, hoje eu atendo, dou supervisão em grupo, alguns grupos de estudos, tem lá meu canal no YouTube, tem lá a página do Descomplicando Psicanálise, que vai sofrer um monte de transição esse ano e que vive em transição desde que eu resolvi falar no Instagram. Enfim, acho que é um pouco disso, assim, do meu percurso. É sempre complexo se apresentar, né? Inclusive, esse é um tema do Diálogos Abertos, né, Fernando? Toda vez a gente se apresenta de um jeito diferente. E é isso, né? Um pouco da minha história, da minha trajetória. Queria dizer que o meu vizinho está em obra, então pode ser que a gente escute aí um barulho de furadeira, pode ser, mas nada que interrompa aqui o nosso diálogo. Eu vou então trazer agora as minhas contribuições. Eu pensei muito sobre essa pergunta. A Fernanda e eu, a gente ficou tentando encontrar uma forma de dizer o que a gente estava querendo dizer numa pergunta. Justamente porque a gente sentiu uma necessidade de dar um passo a mais nesse projeto, que seria um passo no sentido de colocar mais teoria nos nossos diálogos, né? A gente vem sempre propondo um espaço para que a gente troque, né, sobre assuntos diversos, mas a gente pensou, cara, precisa de um pouco mais de teoria nesse negócio, né? Vamos falar de mais coisa teórica, mas ao mesmo tempo, não, sem perder esse caráter do diálogo e da proposta de uma abertura para a gente falar livremente, né? Então, a gente foi aí conversando, tecendo, até que a gente chegou nessa pergunta: por que dizem que não há acolhimento em análise? E eu acho que essa pergunta é uma pergunta orientadora para a gente nesse diálogo, e ela se desdobra numa série de outras questões. Principalmente porque eu fiz uns recortes de algumas palavras dessa pergunta que a gente elabora, que é a palavra dizem, e aí a minha pergunta é: quem diz? E diz o quê, né? A outra palavra é acolhimento. Então, assim, o que que a gente está querendo dizer com acolher, o que é acolher, no fim das contas. E a outra palavra é análise.
Então, o que que é esse processo de análise e por que que é que a gente acha que tem que haver acolhimento aí, né. Então, essas perguntas se desdobraram numa série de outras questões, bem como a gente propõe para vocês que a gente fale livremente aqui, as minhas anotações vão pelo mesmo lugar, assim, de ir associando livremente aqui a partir da proposta que a gente coloca. Então, essa coisa do acolhimento me lembrou muito esse trabalho que eu tive no acolhimento institucional. E também era uma questão aí nesse trabalho, se a gente de fato fazia acolhimento, né. E tinha uma outra palavra que a gente usava muito, que era o desacolhimento, que é quando um adolescente ou uma criança era desligado ali daquela instituição. E eu fiquei pensando muito sobre essa ideia, porque a expressão acolhimento institucional, ela vem em substituição a uma expressão que dentro da política pública já não é vista mais com bons olhos, que é abrigo. Então, o abrigo era a palavra que a gente usava antes de abrigo, orfanato. Então a gente tem o orfanato, o abrigo e agora o acolhimento institucional. E aí eu fiquei com 1000 coisas na cabeça sobre isso, porque para mim era uma questão naquele trabalho, porque eu achava que a gente não acolhia, eu achava que a gente institucionalizava. E é muito diferente, né, você fazer um acolhimento e você institucionalizar uma criança, um adolescente. Por que que eu estou falando de institucionalização? Porque as crianças chegavam ali com 2, 3, 4 anos e saíam aos 18. Então, esse processo de institucionalização, de um vínculo social muito frágil, de uma relação com a família completamente rompida, né. Então, esse processo de acolher, e aí eu volto para a pergunta, né, o que é então acolher? O que que é isso? O que que a gente está querendo dizer com essa palavra? E o que vem na minha cabeça imediatamente é acolher, então, é compreender o que que o outro está dizendo. Então, quando o outro diz, eu acolho o que ele está dizendo, dizendo: "Nossa, como é difícil a sua vida, cara. Nossa, muito problemático isso que você está vivendo". Isso, então, seria acolhimento? Uma compreensão do que está sendo dito? É uma pergunta, né. Se isso é acolhimento, realmente o analista não acolhe. Se essa é a concepção de acolhimento que a gente está considerando, o analista não acolhe, porque o analista não compreende. O analista precisa não compreender. Se o analista compreende, a análise está dada por um fim, porque aí todos os sentidos estão colocados e está tudo certo, então. O que não quer dizer que a gente não compreenda nada, porque a linguagem é compartilhada. Então, eu só consigo escutar o que o outro está dizendo, porque compartilhamos da mesma língua. Se a gente pensar, por exemplo, em idioma, se a pessoa fala um idioma diferente do seu, você não vai compreender o que ela está falando, né. Mas se ela está falando o mesmo idioma que você, em alguma medida há uma compreensão. O que o analista faz é, na verdade, colocar essa compreensão dada como pronta em questão. Então, de fato, a gente não compreende. A gente pergunta, fala: "Mas o que que você está querendo dizer com isso?". "Não, mas não entendi, qual a relação disso com isso aqui?". Que você está dizendo que depois que isso aconteceu, isso aqui não foi mais possível? Tô entendendo o que você está dizendo. Diferente de quando você fala para o seu amigo e seu amigo fala: "Nossa, claro, impossível continuar com isso, impossível". Esse nível de compreensão é que o analista coloca em questão. Então, se a gente está pensando que acolher é igual a compreender, numa análise de fato não há acolhimento. Agora, a gente pode marcar que essa concepção de acolhimento precisa de ser colocada em questão, que é justamente o trabalho de um analista. Pegar o sentido, dado como pronto, e dizer: "Mas será que é isso mesmo?", né. Mas será que acolhimento é isso mesmo? Ou melhor, será que acolhimento é só isso, né. Se eu penso que acolher é diferente de compreender, ou seja, que não necessariamente porque alguém entende o que eu digo, essa pessoa está me acolhendo, eu posso então me perguntar: se acolher não é compreender, o que é acolher?
Aí eu abro o sentido, né, da coisa. E aí eu posso pensar que acolher pode ser outra coisa. E aí a minha proposta é não compreender o que o outro está dizendo, que é essa função do analista, né, não entender o que está sendo dito, não quer dizer que a gente vai ser rude. Vê, não é porque eu estou dizendo me fale mais sobre isso, ou não entendi o que você falou, que eu vou chegar com o pé na porta dizendo: "Que é isso que você está falando? Isso não faz o menor sentido", sendo rude, né. Então, a ideia de ser rude, de não ser uma pessoa cortês, não tem nenhuma relação com a posição do analista. Então vocês veem, eu estou fazendo uma marcação de se acolhimento é compreensão, o analista não compreende, logo o analista não acolhe. Se acolhimento é outra coisa que não só compreensão, o analista pode fazer. E para fazê-lo, não necessariamente tem a ver com ser rude. Ele pode fazer isso de uma maneira cortês, porque a posição de analista não tem a ver com boca cozida e testa franzida. Não é sobre isso. Pelo contrário, eu morro de rir dos meus pacientes. Tem alguns, então, que são figuraças, né? E que isso, inclusive, possibilita que ele fale. Que se eu ficar numa boca cozida e testa franzida, não fala nada. Né? Então, a função do analista, a posição do analista, não tem a ver com essa ideia de que eu sou muito sério, muito correto, tenho uma coluna ereta e tenho um terninho marrom. Não é sobre isso. Então, se a função do analista está em escutar o que não está dito, né, o sentido do que não está dito, qual sentido que foi capturado pelo paciente é o que nos interessa. Qual o sentido que ele produziu para cada coisa é o que nos interessa. Então, o que a gente quer escutar é isso que o sujeito não se dá conta de que está dizendo. Por exemplo, depois que isso aconteceu, eu não consigo mais fazer isso. No entanto, não há nenhuma relação entre as coisas. Mas para essa pessoa tem. Que relação é essa que ela criou, que ela produziu? É isso que nos interessa. É isso que a gente vai colocar em questão. Se é isso que vai nos fazer estar na função de analistas, né? A gente precisa de marcar uma diferença, que isso não quer dizer que a gente vai ser empático, que a gente vai saber se colocar no lugar do outro. Ou seja, não ser rude não necessariamente quer dizer que eu vou ser empático. Coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente não pode confundir a empatia com o acolhimento. Não tem a ver de, tipo, eu me colocar no lugar do paciente, não é sobre isso, né. Mas, ao mesmo tempo, se o paciente está chorando, está contando da morte de alguém, da separação, de algo que está sendo muito difícil, de um emprego que perdeu, você vai chegar, de fato, fazendo uma intervenção com os 2 pés na porta? Para quê? Qual a função que tem isso nesse trabalho, né. Então, o acolhimento, a minha proposta para a gente pensar hoje é que o acolhimento talvez tenha muito mais relação com o respeito. Respeito pelo outro, enquanto pessoa, enquanto ser humano, respeito por você, pelo seu trabalho, por você enquanto ser humano, para que desse respeito não haja um excesso de cuidado, mas sim uma relação de iguais. O analisante está na cena analítica como uma pessoa. Eu, enquanto analista, estou na cena analítica enquanto uma pessoa. A psicanálise não trabalha com a ideia de que na cena analítica há o exercício de um poder, como um senhor e um escravo. Não é sobre isso. Não é isso que vai fazer uma análise funcionar. E aí eu lembro a vocês que Freud era um cara pobre, pobre, pobre de maré de si. E quando a gente pensa, a psicanálise nasceu no processo elitista da sociedade, na verdade ela não nasce aí. Ela vai parar aí, porque essa é a garantia de um lugar reconhecidamente científico naquela época. Mas o Freud, que entende isso, antes da psicanálise ser reconhecida como um grande status, o Freud já pesquisava. Ele já era um mero estudante. Então, assim, eu acho que a gente não pode se esquecer disso, né. E aí eu recorro ao Lacan para encerrar minha fala,
que é quando ele diz lá no Variantes do Tratamento Padrão que a psicanálise, enquanto um lugar de ambiguidade, precisa estar disponível a todos. E se ela precisa de estar disponível a todos, não é a partir de um exercício de um poder que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, para mim, o acolhimento, né, a partir de todas essas elaborações, o acolhimento numa análise tem relação direta com a possibilidade da gente tornar a psicanálise acessível a quem dela desejar lançar mão. É isso. Vou passar aí a bola para a Fernanda. Ela vai trazer as contribuições dela e depois a gente abre para a gente conversar. Gleice, você só trocou o fixo? Ah, tá. Peraí. Pronto. Então, vou começar também me apresentando, e aí eu vou fazer também minhas colocações a partir do que eu pensei. Então, eu sou Fernanda, também sou formada em psicologia, então sou psicóloga, sou psicanalista. Eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo, mas estou há 10 anos em Minas. Passei por algumas cidades aqui do interior de Minas Gerais, e hoje eu falo da cidade de Passos. Eu estou na clínica, no consultório desde 2008, comecei a atender por plano de saúde, em um lugar que você subloca a sala, e aí recebe os pacientes via plano. Depois eu abri meu consultório, e isso mais ou menos em 2010. E aí em 2013 eu mudo para Minas, desfaço o consultório de São Paulo, e começo minha vida clínica aqui nas terras mineiras. Na época não se falava do atendimento online, ainda era um super tabu, ainda, assim, né, era uma coisa muito esquisita, lá em 2013. E mais ou menos em 2015 eu resolvi apostar no atendimento online, por estar vivendo numa cidade muito pequena, é difícil o consultório caminhar, e estava ali super angustiada, falei, eu vou fazer essa aposta, porque na época eu já fazia supervisão online e eu via que fazia sentido. Aí eu comecei alguns atendimentos online, depois eu mudei de cidade de novo em 2018, foi em 2018 quando meu filho nasceu, aí começa tudo de novo, o processo de consultório, abre consultório, e faço esse movimento. E em 2020 chega a pandemia, eu tinha alguns pacientes presenciais na época, que eu morava em Lavras, mas aí eu fiquei online, e desde então só estou online. Nisso eu também, aí eu fiz a mudança de Lavras para Passos, sigo com os atendimentos online com grupo de supervisão, com supervisão individual e com alguns grupos de estudo. E desde o ano passado eu falo, estou com plano de abrir um consultório presencial aqui, mas ainda está no plano, tá? No dia que o plano sair, só do plano e virar algo mais concreto, eu também vou dar notícias, mas eu sinto falta, da saudade, assim, do atendimento presencial. Eu acho que aí já vai chegando no momento que isso dá para voltar. Não vou deixar o online, mas aí vou ter esses dois espaços de trabalho. E tenho, né, a página do Instagram, onde eu conheci a Gleice, e agora eu inventei o YouTube. Vamos ver o que eu vou fazer com isso, que eu ainda não sei direito o que eu vou fazer por lá. E aí chegamos então no tema, o primeiro tema do ano, que é por que dizem que não há acolhimento em análise. E aí eu, conversando com a Gleice, a gente demorou um tempo até chegar nesse formato dessa pergunta. A gente estava com a questão do acolhimento, mas a gente falava, eu escrevia uma pergunta, ela escrevia outra, eu escrevia outra, ela escrevia uma. Então foi, acho que um dos temas que mais deu trabalho, assim, para a gente chegar em si na questão que a gente apresentou para vocês. Quem me conhece de outros encontros, talvez já tenha visto que eu tenho o costume, que eu adoro ir lá pesquisar sinônimo de palavra, para a gente não ficar amarrado num sentido único. Né, como a Gleice apontou, né, o acolher como compreender como algo de uma empatia, para a gente não ficar preso a isso. E eu sempre sou surpreendida com o que eu encontro de sinônimo. Toda vez que eu vou pesquisar, eu falo, gente, olha que interessante, né, o que também pode dizer essa palavra.
E aí, quando eu coloco acolher, lá no site dos sinônimos, eu encontrei recolher, aceitar, atender, considerar e escutar. E aí eu achei super interessante quando aparece o escutar. E aí primeiro eu coloquei acolher, depois eu pus um acolhimento, e aí vem algumas outras, né, palavras. Encontrei tratamento, e aí eu lembrei em inglês, abrigo seguro. E aí a gente pode pensar no acolhimento pensando nesses sinônimos, nesses outros significados que a palavra acolher a gente pode encontrar, para a gente não ficar presa num sentido, acolher, compreender, empatia. Então, assim, que geralmente quem busca, né, um analista encontra-se em algum tipo de sofrimento. A vida, por alguma razão, funcionava e agora parou de funcionar. Então, essa pessoa chega e procura, assim, tô precisando, tô assim, tô assado, aconteceu outra coisa na minha vida. Esse é o meu BO do momento. E aí, do lado do analista, a gente tem a teoria para fundar e fundamentar a nossa escuta. Só que, só um parênteses, quando eu estava escrevendo sobre isso, né, a gente tem a teoria para fundar e fundamentar a escuta, eu escrevi angústia. E eu já que meio que automático estava querendo voltar de novo essa questão, gente, para fundamentar a angústia. Então, a gente escuta muito, né, enquanto analista, né, sobre o manejo, sobre a interpretação, sobre o corte, etc. Só que a gente não escuta muito mesmo sobre o acolhimento. E aí fica, né, essa lenda. Da onde vem a lenda que em análise não tem acolhimento, não se acolhe? E então, tem algo para se colher no discurso do analisante. Então, o que a gente colhe? Né? O que a gente recolhe? E o que se acolhe? Fiquei tentando brincar com essa palavra acolher, recolher, há de colher alguma coisa. E aí eu voltei lá para o texto sobre psicanálise selvagem, e lá a gente pode recolher que o Freud fala, não diretamente, mas eu recolhi isso, sobre a importância da escuta, sobre o escutar. Porque o caso naquele texto é o seguinte: ele recebe uma pessoa que tinha passado por um outro psicanalista e estava extremamente angustiada. Ela chegou nesse outro psicanalista com uma angústia e esse médico deu 3 alternativas para ela resolver a angústia. Só que aí ela saiu muito mais angustiada do que quando ela chegou. E aí o Freud vai falar no Psicanálise Selvagem, né, texto inteiro, sobre essa importância do escutar, da associação livre, da transferência, que a gente vai fazer a interpretação, a intervenção, o que quer que seja, a partir de uma transferência. Só que para essa transferência acontecer, primeiro a gente acolhe, ou seja, a gente escuta. E lá no Sobre Psicanálise Selvagem, ela contou ali o que estava, né, pegando, angustiando, e a intervenção foi puramente curativa no sentido de uma remissão de sintoma. Pegou ali a teoria fala sobre sexualidade. Então, essa é a intervenção, pronto. Não teve uma escuta, não considerou a transferência, e tudo daquilo que é importante para um tratamento acontecer. E aí, lá no texto sobre o início do tratamento, o Freud diz que o analista não força a transferência. Não tem nenhuma mágica ou malabarismo que o analista vai fazer para forçar uma transferência de acontecer. Mas que ela vai acontecer, ela vai se estabelecer na medida em que o paciente se colocar nessa posição de escutar. Então, de acolher aquilo que a pessoa diz. E o acolher não quer dizer compactuar com o sintoma, de falar, nossa, puxa vida, coitadinho de você, que difícil, vem cá, vou te ninar. Mas eu penso o acolhimento também no sentido de legitimar aquele sofrimento, de dizer que aquilo, né, assim, em alguma medida, a partir da escuta e do apontamento que a gente faz, principalmente numa parte inicial do tratamento, não que isso não aconteça também em outros momentos, mas de legitimar aquilo que a pessoa está trazendo, de que aquilo, sim, é um sofrimento, sim, a gente vai lidar com isso, a gente vai tratar, vou te escutar e a gente vai trabalhar isso que está difícil para você. Isso é um jeito que eu vejo de acolher. Para quê?
depois de um tempo, né, a gente acolhe nesse primeiro momento, mas que depois de um tempo de análise, a pessoa possa caminhar sozinha. E aí, a Gleice estava falando sobre a institucionalização de, né, ali na questão do trabalho dela, então a análise não é institucionalizar o paciente, não é para ficar, a intenção de uma análise não é que ela dure para sempre, mas aí a gente recebe, acolhe, trata, e um dia a pessoa pode seguir sozinha o caminhar da vida dela. E aí eu fiquei pensando que a Gleice também trouxe isso sobre o tratamento psicanalítico. Não se trata de ser rude, de sessão de 5 segundos. Eu não lembro, quando eu li o texto sobre o tempo lógico que o Lacan coloca, eu não lembro em nenhum momento ele falando sessão curta, sessão bom dia, tchau. Ele fala de tempo lógico, que é uma outra coisa. Não sessão curta, não patada, pontapé, chute. Se vocês já leram, ou tiveram oportunidade de ler o livro da Beth Milan, fugiu o nome, para variar, do livro. O Lacan ainda? É esse mesmo. Dá para perceber que não tem nada disso. No relato, no testemunho da análise dela. É um livro muito bonito, inclusive. Então, fica aí, parece que umas lendas, né, sobre a questão do acolhimento e sobre o que um psicanalista é. E aí a gente escuta, né, nossa, psicanalista faz um corte de açougueiro. Mas a gente também não pode esquecer que mesmo um açougueiro precisa cortar muito bem ali a carne, senão dá ruim. Então, mesmo o corte de açougueiro, que como se fosse uma coisa feita de qualquer jeito, não é feita de qualquer jeito. O que a gente vai fazer numa análise, tudo isso precisa ser feito com cuidado. Porque a gente está lidando com uma pessoa que está ali na nossa frente em sofrimento. E aí eu penso na questão do acolhimento como um abrigo seguro desse lugar ético que vai, né, respeitar aquilo que a pessoa está trazendo. Não é um tratamento via moral. Lembrando do seminário 7 do Lacan. Chuchuzinho também, assim. Mas que a gente não vai trabalhando como uma moral. A gente não está lá para dizer o que tem, que não tem que fazer, se está certo, se está errado. Mas é um espaço em que a gente acolhe, recebe, trata aquilo que a pessoa está trazendo. Lembrando, sem compactuar com o sintoma, né, sem colocar essa pessoa num lugar de objeto. O Freud já disse isso lá no texto Caminhos da Terapia Psicanalítica, que não é transformar o paciente ali ao seu molde a partir do teu ideal. Como se você fosse um ideal humano que o paciente precisa seguir. Acolher é muita coisa além disso. Bom, eram essas as minhas provocações e questões e divagações que eu quis compartilhar com vocês. Agora, quero aproveitar esse tempo que a gente tem para também escutar o que vocês pensaram sobre o tema, a partir do momento que vocês viram o tema ou aqui da nossa fala. Gente, eu vou então interromper a nossa gravação para a gente ter um espaço mais à vontade.